Dentre todos os clichês dos animes barra mangás shonen, um dos mais famosos é o do personagem velho muito forte, sendo esse personagem não apenas muito poderoso, mas também muito habilidoso em combate como resultado de toda a experiência que obteve no decorrer de seus vários anos de vida. Dentro desse tropo narrativo, um dos maiores exemplos é Yamamoto, o antigo capitão da primeira divisão e comandante-geral das 13 divisões de guardas da corte que ocupou esses dois cargos por 1000 anos, já que, segundo ele mesmo, em 1000 anos nunca surgiu um Shinigami mais forte do que ele. No decorrer da obra, Yamamoto sempre teve imponência, seja pelo poder de sua Zanpakuto ou pela confiança que ele demonstrava, como por exemplo, aquela cena dele afirmando que a sua simples presença é a melhor segurança, além do respeito e do medo que outros personagens demonstraram por ele. O mangá de Bleach estabeleceu Yamamoto como um pilar dentro da Gotei 13 e entre os próprios capitães, sendo ele muito mais que um comandante, mas sim um símbolo para todos os Shinigamis, um símbolo de que enquanto ele estiver de pé, a situação está sob controle e de que tudo vai ficar bem. Apesar do que a obra estabeleceu, fato é que muita gente acredita que o personagem foi desperdiçado, principalmente por causa da sua participação no último arco e a sua morte, e é sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Será que Yamamoto foi um desperdício e nunca passou de um velho bucha? Para começo de conversa, temos que olhar a maneira com que esse personagem foi introduzido, onde no arco da Sociedade das Almas, ele é mostrado como uma figura de liderança entre os capitães, além de ser monstruosamente forte, onde para apenas segurá-lo foi necessário 2 capitães, e mesmo assim, Yamamoto ainda estava na vantagem. Indo para o arco dos arrancas, nós vemos mais do Yamamoto em ação, mostrando quão avassalador é o seu poder, e a obra fez com que o hype em cima desse personagem ficasse ainda maior a partir do momento que Aizen, o vilão principal do arco, demonstrou um certo medo de Yamamoto. Afinal, ele criou o Vander Weiss para selar os poderes do comandante. Porém, mesmo seus poderes de sua Zanpakuto, Yamamoto também se mostrou ser um monstro no combate corpo a corpo, onde na força bruta ele destruiu o Vander Weiss e ainda iria lutar contra o Aizen. Porém, uma parte restante do Vander Weiss que restou acaba explodindo, retirando Yamamoto do combate. Só que vale lembrar que a explosão foi causada justamente pelos poderes do Yamamoto que estavam selados dentro do Vander Weiss. Ou seja, para conseguir feri-lo e deixá-lo vulnerável, Aizen precisou usar o poder do próprio comandante contra ele mesmo, para que assim ele conseguisse uma oportunidade de finalizá-lo. Apesar disso ter deixado Yamamoto muito ferido, ele demonstra uma força de vontade praticamente inabalável, já que mesmo sem ter condições de continuar lutando, ele ainda consegue segurar Aizen e usar o Hadou 96, sacrificando assim o seu braço para criar uma enorme explosão. E explosão essa que era tão forte que obrigou Aizen a recuar. Uma coisa importante de ressaltar nessa cena é o fato de Aizen ainda reconhecer a força de Yamamoto e tudo que ele representava, demonstrando assim que o próprio Aizen reconhecia o comandante como uma ameaça. Não à toa ele criou o Vander Weiss como uma contramedida para ele. Yamamoto volta à ação no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, e é aqui onde as coisas desandaram de vez na visão do público em geral e onde a maioria cravou que Yamamoto nunca passou de um velho bucha, onde ele apenas bateu num figurante. Mas calma que não é bem por aí. Vamos primeiro falar sobre o figurante, o Roid, o Quincy com o poder de copiar as memórias e a aparência de alguém, que se disfarçou de Yhwach para enganar Yamamoto. E apesar da galera falar que ele era só um random, vale lembrar que esse random venceu sem dificuldade o Zaraki sem o tapa-olho, já que ele aparece sem nenhum arranhão após a luta. Mas o principal ponto de um outro Quincy estar ali e não o verdadeiro Yhwach está no fato de ser parte da estratégia dos Quincy's, sendo essa primeira invasão uma forma de enfraquecer os Shinigamis, tanto militarmente falando, quanto psicologicamente, ao eliminar a maior quantidade possível deles e também roubar as bancais dos capitães. Só que dentro desses fatores havia um ponto principal, que seria definitivo no enfraquecimento militar e psicológico dos Shinigamis, que é a morte de seu comandante, porém não apenas eliminá-lo, mas sim humilhá-lo, onde eles não estariam apenas destruindo Yamamoto, mas sim tudo aquilo que ele simbolizava. A obra deixa claro como a figura de Yamamoto era uma enorme fonte de inspiração, principalmente entre os capitães, onde ao entrar em combate, todos ficam motivados a lutar contra os Quincy's, o que prova como Yamamoto era um pilar para todos os Shinigamis. Seguindo essa lógica, Yhwach colocou uma versão falsa dele na tentativa de fazer Yamamoto atacar com tudo, liberando a sua Bankai e matando assim o Roid, acreditando ser o Yhwach, para então o verdadeiro Yhwach aparecer e acabar de vez com todas as esperanças do comandante e dos outros demais capitães de vencerem os Quincy's. Para entender o porquê do Yhwach ter enganado Yamamoto,
temos que entender a estratégia dele, onde ela girava principalmente em torno de quebrar Yamamoto psicologicamente, seja pelo seu erro do passado, que já vou falar sobre isso, ou pelas limitações que surgiram com o tempo. Uma falácia que tinha antigamente era de que Yūrabara tinha medo da Bankai de Yamamoto, e por isso ele fez com que o comandante usasse a sua Bankai para matar o Roid, já que ele não poderia usá-la novamente. Afinal, a Bankai do comandante destrói a Sociedade das Almas aos poucos, por isso ele só poderia usá-la uma vez. Porém, se analisarmos, Yūrabara nunca demonstrou esse medo pela Bankai de Yamamoto, e nem pelo comandante em si, já que vemos ele conversando com o Roid de costas para Yamamoto, sem demonstrar preocupação. Ou seja, para ele, com ou sem Bankai, Yamamoto não era uma ameaça. A gente tem a tendência de só olhar para a questão de poder destrutivo e achar que isso é a única coisa que importa, sendo que existem N fatores importantes em uma luta. E nesse caso, existiam muitos fatores além da força e do poder do Yamamoto, onde o próprio Yūrabara menciona no final da luta. Um grande fator que temos que lembrar é no começo da guerra, onde Mayuri joga na cara de Yamamoto que a volta dos Quincy's era de certa forma culpa dele. Afinal, ele não foi capaz de matar o Rei Quincy no passado, dando-se a entender que ele foi capaz apenas de incapacitá-lo. Porém, essa visão muda quando Yūrabara diz que a antiga Gotei 13 era um grupo de assassinos cruéis e Yamamoto era o pior entre todos, mas que a Gotei 13 morreu junto com os Quincy's, já que depois da guerra, os Shinigamis criaram um tempo de paz baseado em seu senso de justiça e moralismo. Com isso podemos interpretar que Yamamoto não matou o Rei Quincy por ter tido misericórdia, onde, ironicamente, o assassino mais cruel e sangue frio teve piedade no momento mais importante, e por isso Mayuri o culpou pela invasão dos Quincy's estar ocorrendo novamente. O próprio Yamamoto sabia que um dia Yūrabara e os Quincy se retornariam, como ele diz para Kyorako, que o monstro que apareceu na Sociedade das Almas no passado um dia iria retornar, e nesse dia ele irá morrer, mostrando assim como Yamamoto já sabia que o seu destino estava selado. Em relação à força do Yamamoto estar menor devido ao seu braço perdido, eu não acho que isso seria um fator determinante para esse segundo confronto entre Yamamoto e Yūrabara, já que, primeiro, mesmo no passado com os dois braços e mais jovem, Yamamoto só foi capaz de derrotar Yūrabara graças à ajuda de Sasakibe. E segundo, mesmo com os dois braços e com Bankai, Yūrabara ainda tinha o brasão de roubar Bankais, ou seja, o Rei Quincy ainda conseguiria enfraquecer o comandante das 3 divisões de qualquer forma. Mas o terceiro e principal fator está no que Yūrabara diz sobre Yamamoto após a guerra de 1000 anos atrás. O Rei Quincy disse que o comandante das 13 divisões se tornou fraco com o passar do tempo, já que após a guerra nasceu um tempo de paz, e com isso nasceu também um senso de justiça e moral da qual Yamamoto e as 13 divisões passaram a zelar, e isso os tornou fracos. Yūrabara explorou justamente esse fator que ele julgava como fraqueza, afinal, por mais forte que Yamamoto fosse, ele ainda colocava os valores criados com o tempo acima de tudo, e isso o limitava, já que diferente do passado, agora ele tinha algo a perder. Foram justamente esses valores que impediram Yamamoto de pedir para Orihime curar seu braço. Foram esses valores que impediram ele de pedir ajuda a Ichigo contra Aizen, e foram esses valores que o fizeram acreditar que ele tinha a obrigação de carregar o peso do mundo sozinho. Yūrabara sabia que Yamamoto, além de ser um símbolo de força das 13 divisões de guardas da corte, ele era também um símbolo de todos os valores morais e do orgulho das 13 divisões, e eliminá-lo de uma forma humilhante seria uma forma de enfraquecer a força, a moral e a esperança dos Shinigamis. O plano de Yūrabara era fazer Yamamoto lutar com tudo para motivar a todos, e quando parecesse que estava tudo bem, ele apareceria e revelaria que todos os esforços do comandante foram inúteis, e para completar, ele roubaria sua Bankai, acabando com todas as esperanças de Yamamoto e dos outros demais capitães. No fim, Yamamoto até tenta utilizar sua Bankai novamente, porém o Rei Quincy a rouba, e mesmo sem a sua arma mais poderosa, ele ainda tenta lutar. Mas então, Yūrabara traz a sua espada, fazendo com que Yamamoto apenas desista e aceite o seu destino. Afinal, ele sabia que aquele era o preço a se pagar pelas suas ações. Yamamoto não só poupou Yūrabara no passado, mas também foi permitindo que todos os valores e ideais que nasceram com o tempo de paz o limitassem, onde ser o exemplo para as 13 divisões o impedia de ser aquele guerreiro cruel de antes e também de tomar certas decisões. É justamente por isso que Yūrabara afirma que a morte de Yamamoto foi patética, porque apesar de todo o poder, experiência e habilidade que ele possuía, no final ele não usou 100% de seu potencial, já que a sua moral o impedia de fazer isso. Yūrabara até mesmo afirma que nem considerava Yamamoto como um dos 5 potenciais de guerra, ou seja, isso só confirma que ele nunca enxergou como uma ameaça. E no fim,
ele mata Yamamoto e tudo aquilo que ele representava, praticamente matando a esperança de vitória entre os capitães. Depois de derrotar o comandante, Yhwach se vira para ir embora, mas então Yamamoto, que nem sequer estava mais vivo, em um ato de puro reflexo, segura a capa do Rei Quincy na tentativa de impedi-lo, mostrando a determinação inabalável do comandante. Mas agora já era tarde. Yhwach então demonstra todo o seu desprezo por Yamamoto, porém não desprezo por ele ser um inimigo, mas acima disso, um desprezo por aquilo que Yamamoto tinha se tornado, onde ele demonstra isso destruindo e profanando totalmente o corpo de Yamamoto, sobrando apenas alguns pedaços de sua espada. Esse momento é claramente um paralelo com o momento em que Aizen derrotou Yamamoto, porém diferente de antes, Yhwach demonstra total desprezo pelo comandante, pisando em sua cabeça e destruindo seu corpo, diferente de Aizen, que demonstrou certo respeito, mostrando assim a diferença entre os dois vilões. Muita gente acredita que Yamamoto não passou de um velho bucha por ter sido enganado e usado todo o seu poder contra um Quincy random, para no fim o vilão de verdade aparecer e matá-lo de uma maneira extremamente simples, que fez a morte do personagem ser, como o próprio Rei Quincy disse, algo patético. Mas se olharmos de um ponto de vista narrativo, podemos chegar à conclusão de que personagens fortes como Yamamoto não passam de escadas para elevarem o nível de seriedade de uma situação ou de outro personagem, no caso aqui de Bleach, de Yhwach e dos Quincy's. Yamamoto era o personagem que representava um dos picos de poder do mangá de Bleach, porém acaba que esse tipo de personagem acaba sendo uma escada, como eu mencionei, para um personagem ou situação. Ou seja, ele vai acabar sendo sacrificado em prol do andamento da história. Podemos dizer que, na teoria, Yamamoto foi um personagem executado corretamente, porém o hype criado em cima do personagem fez com que as expectativas do público fossem altas, sendo que a função do personagem dentro da história não corresponde às expectativas que foram criadas. Mas afinal, será que Yamamoto foi um desperdício de personagem? Eu diria que desperdício não, mas decepcionante talvez, dependendo do ponto de vista e da sua opinião. Afinal, a obra nunca prometeu entregar mais do que ela entregou em relação ao personagem, mas fato é que ele talvez poderia ser melhor utilizado. Porém, voltamos ao fato de que esse tipo de personagem muitas vezes tem a função de elevar um outro, e infelizmente foi o caso de Yamamoto, que precisou ser eliminado para mostrar como Yhwach e os Quincy's estavam em outro nível, além de representar o fim de uma era na série Eitei. Mas apesar disso, Yamamoto não era o personagem número 1, e a obra utilizou disso para mostrar que esse posto pertence a outro personagem, o Ichigo, sendo ele o real personagem número 1 e responsável por parar Yhwach. Mas sobre o Ichigo já é papo para outro vídeo.